E a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal, Momento Vida com Deus. Eu sempre digo que é uma alegria podermos ter este momento e compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Mas também convidar você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Convidar você a fazer uma visita na nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, e ali você poder deixar o seu like, o seu joinha, acionar o sininho para que você possa receber também a mensagem e que você possa também compartilhar com seus amigos, familiares, esta mensagem que nós compartilhamos com você aqui. Momento em que nós paramos para meditar, para refletir na Palavra de Deus. Neste momento, convido você a meditar comigo em Mateus capítulo 6, versos de 25 e 26. Pensarmos aqui no tema preocupações e ocupações da vida. Então, Mateus capítulo 6, versos 25 e 26 nos diz, o próprio Senhor Jesus dizendo, aos seus discípulos aqui: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Verso 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vejam que nós podemos simplesmente ler esses versículos e parar nesses versículos sem meditar. Simples, fácil. Era só olhar para o versículo e não pensarmos mais quanto às preocupações e ocupações que temos em nossa vida. Mas na realidade, nós somos instruídos, nós somos orientados a não nos preocupar com o alimento, a vestimenta, pois a vida consiste em muito mais do que isto. Jesus aqui nos desafia a confiança no Senhor, o nosso Deus. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele supre as nossas necessidades. Mas quando falamos aqui em preocupações e ocupações, nosso amigo Aurélio ele fala a respeito da preocupação, nos dando orientação quanto à preocupação. Então, de acordo com o nosso amigo Aurélio, preocupação é uma opinião antecipada, inquietação, é o desassossego, ou seja, a falta de sossego, de paz, é apreensão, aflição, agonia, angústia. Isto é o que o Aurélio nos fala a respeito da preocupação. E o texto nos fala a respeito disso, essa preocupação. Quando o próprio Senhor Jesus diz aqui, olha, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, ou mesmo aquilo que vai vestir. E às vezes a nossa preocupação é tão grande com essas coisas, que nós deixamos de observar outras, de vivermos diante de tantas preocupações. E aí nós acabamos fazendo com que a nossa mente se ocupe dessas coisas e de outras tantas que não nos levam a lugar algum. E o Aurélio diz aqui com referência à ocupação. Ocupação é apoderamento, é posse. E às vezes nós nos apoderamos de coisas que nos afastam de parar, de pensar, de meditar em tudo aquilo que Deus tem nos dado, diante de tantas preocupações, de tantas ocupações em nossa mente. Ainda em outra versão, esses mesmos versículos 25 e 26 de Mateus 6 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que as vestes, ou seja, as roupas? Ele traz aqui no verso 26
algo que chama a nossa atenção para pensarmos nesse Deus maravilhoso, em levarmos a nossa vida na presença de Deus, quando ele diz aqui no verso 26, observai as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. E veja que traz a sequência do versículo. Contudo, porém, entretanto, vosso Pai Celestial as sustenta. As aves não têm nenhuma preocupação. É interessante que a gente não vê a ave pousando em um galho de uma árvore e ficar ali parada, pensando, quem sabe puxar a asa do lado, colocar do lado e ficar pensando, meditando, o que será que eu vou fazer hoje? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que beber? Será que eu vou ter onde dormir? A gente não vê essa preocupação. Eu tenho por base, vendo minhas sobrinhas recém-nascidas aqui, por esses dias, já passei pela fase que os filhos já estão todos, né, já casados, com filhos, mas vendo minhas sobrinhas recém-nascidas, 1 mês e pouco, quando dá fome, a única coisa que elas sabem fazer é chorar para mostrar que estão com fome. Mas eu não vejo elas preocupadas com os pais, se os pais têm dinheiro para comprar o leite, se os pais têm dinheiro para comprar a fralda ou a roupa. Elas não se preocupam quanto a isto. E nós nos preocupamos com tantas coisas, nos esquecendo de que nós temos um Pai, o Pai Celestial, que nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos. Nós nos deixamos preocupar e nos ocupar com muitas coisas sem necessidade. E o próprio versículo diz, observai as aves do céu. Não semeiam, ou seja, não plantam, não colhem, não procuram armazenar para que não venham passar fome, mas nós temos essa preocupação, a preocupação de guardar. E às vezes guardamos coisas que nós não precisamos, nós não necessitamos. E às vezes nos deixamos ocupar por coisas que também não nos levam a lugar algum, a não ser trazer preocupações. E se você for ler o texto aqui, do capítulo 6 de Mateus, você vai ver que há outras orientações que o Senhor nos passa, que Ele nos mostra aqui. Quando nós vemos aqui no verso 34 que diz, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas nós nos preocupamos. Nós nos ocupamos de coisas que não vão trazer solução. No texto aqui, se você for olhar, ele pergunta, olha, por mais preocupado que você esteja, você não é capaz de aumentar na sua estatura, nem tampouco acrescentar tempo, horas, minutos à sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é quem está no controle. Jesus diz para não nos preocuparmos com aspectos da vida diária, né? Como traz o texto aqui, comer, beber, vestir. Porque se Deus alimenta os pássaros, as aves, será que Ele deixaria de nos alimentar? E você pode dizer, pastor, mas nós vemos tantas pessoas aí que estão morrendo de fome. E eu te pergunto, essas pessoas que estão morrendo de fome, será que elas não têm realmente o que comer? Será que elas não têm nenhum pedaço de terra a qual ela possa plantar? Hoje nós temos aí o chamado bom prato, R$1 para a pessoa se alimentar. Café da manhã 50 centavos. E essas pessoas têm como se alimentar. Às vezes nós temos pessoas em determinadas áreas do nosso país que estão morrendo de fome, mas têm terra para plantar. Mas o que lhes falta é vontade, às vezes, de estar plantando para colher. Muitas pessoas hoje em dia a gente vê que não querem se envolver com o trabalho, elas querem o dinheiro, mas não querem se envolver tendo atividades. Então vão passar por apuros, vão passar necessidades. Mas você pode dizer, pastor, mas eu conheço pessoas que trabalham e passam por necessidades, sim, às vezes passam por necessidades porque até ajustar a sua situação financeira vão enfrentar dificuldades. Mas Deus não
deixa ninguém passar fome. Pastor, quem falou? Eu tenho aqui, eu mesmo nesse momento estou passando necessidade. Mas veja o que nos traz ainda a palavra de Deus. Se Deus veste as árvores, as ervas, aliás, do campo, Ele não vestirá também a nós? Mateus capítulo 6, verso 25, na tradução, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, diz: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Às vezes as nossas preocupações são tantas que nós esquecemos de colocar a nossa vida, a nossa confiança em Deus. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem prepara o emprego para que possamos trabalhar e dele trazer e tirar o nosso sustento. Mas o grande problema é que nós nos preocupamos muito e esquecemos de Deus. Em Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 6, nós lemos Deus dando mais uma orientação, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz aqui, não andeis preocupados por coisa alguma. Mas ele dá a orientação de como nós precisamos viver para ver a ação de Deus em nossa vida. Ele diz aqui na continuidade do versículo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, as vossas necessidades. Sabe de que maneira? Pela oração, pela súplica e com ações de graça, ou seja, agradecendo a Deus. As pessoas recebem, mas não param para agradecer a Deus. Agradecem a tudo e a todos, mas não se lembram de agradecer a Deus que lhes proporcionou aquilo que eles precisam. Não o que querem, mas o que precisam. Quando você dá lugar às preocupações, você deixa aqui de observar aquilo que Deus já fez em seu favor. Efésios, no seu capítulo 3, versículo 20, ele diz: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio de seu poder, que age em nós, pode fazer mais do que nós pedimos ou até pensamos. Deus tem feito muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Se você olhar para você nesse momento, você está aí com vida. Você está com saúde. Ah, pastor, minha saúde está abalada, eu estou acamado, eu estou com problema aqui de saúde, estou em fase terminal. Eu estou dizendo aqui que Ele é aquele que provê a sua saúde física, mas a preocupação maior dele é com a sua saúde espiritual. O alimento que Ele lhe proporciona pode ser o alimento físico, mas também lhe proporciona o alimento espiritual, que é a sua palavra. Mas as pessoas estão se envolvendo, se deixando preocupar, deixando levar por muitas ocupações, mas não tem ocupado o seu tempo em buscar a Deus, em agradecer a Deus pelo que tem recebido dele. Em outra versão, esse mesmo versículo 20 do capítulo 3 de Efésios diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O poder está em Deus. Mas nós nos deixamos levar pelas preocupações e ocupações da nossa vida. Olhamos para o patrão, bom, esse patrão eu tenho que tomar cuidado, porque se eu perder o emprego, eu preciso ver meu chefe, sabe, fazer uma média com meu chefe, que senão meu chefe pode mandar embora. Mas e Deus? Qual lugar tem sido dado para Deus em sua vida? Deus sabe o que faz.
Agora eu e você precisamos pensar no que nós fazemos. Como nós fazemos. Eu posso dizer para você, não tenha medo. Não teima. Tão somente confie e descanse em Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele traz aqui mais. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é aquele que supre a minha, a nossa necessidade. Então, posso dizer para você, não sei porque às vezes ficamos tão preocupados com o nosso amanhã. Ah, pastor, então eu vou deitar em berço esplêndido, não vou me preocupar amanhã, eu não vou procurar emprego, eu não vou procurar... Querido, eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que você não deve deixar com que a sua mente, o seu coração, se envolva de tal maneira que você não consiga ver o poder e o agir de Deus em sua vida. Porque Ele é quem nos proporciona aquilo que nós precisamos. Só precisamos fazer como nos traz o texto aqui, em outra versão que nos diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Se Deus pode fazer infinitamente mais, então é Ele que nós precisamos buscar. É a Ele que você precisa buscar, é nele que você precisa confiar, é nele que você precisa depositar a sua vida, a sua esperança e colocar nas mãos dele todas as suas preocupações. Porque Ele cuida de você. Ainda em outra versão, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, ele diz: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele, Deus, não é? Exultará, ou melhor, exaltará vocês. Mas há um porém aqui. O texto diz, a palavra de Deus nos diz: se vocês se humilharem. Ah, pastor, não dá. Eu não consigo. Quando você diz que não dá, que você não consegue, é porque o orgulho tem falado muito mais alto ao seu coração. Você tem se julgado superior, melhor, aquele que acha que não precisa de Deus. E eu digo para você, você precisa de Deus sim. Você está respirando nesse exato momento, sabe por quê? Porque Deus está proporcionando a você a alegria de poder respirar. Você está ouvindo porque Deus está dando a oportunidade de você poder ouvir. Você está vendo porque Deus está dando a oportunidade de você poder ver. Você pode caminhar? Agradeça a Deus, porque é Ele quem tem dado a você esta oportunidade. Você está com vida? Agradeça a Deus. Reflita sobre sua vida, sobre a importância, o valor que você precisa dar à sua vida, porque Deus tem te dado esta oportunidade. Então, se você quer se preocupar, preocupe-se, não é? Envolva-se diante de Deus. Viva para a glória de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: encham, ou seja, concentrem-se, ocupem a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e decente. É isso que deve ser a nossa ocupação. Encher a nossa mente de coisas boas. Encher a nossa mente da palavra de Deus. Encher a nossa mente daquilo que Deus tem de melhor para a minha, para a sua, para a nossa vida. Em outra versão, esse mesmo versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses diz: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes.
Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Você quer coisa melhor para ter a sua mente ocupada? Ocupe-se das coisas de Deus. Porque Deus é aquele que está pronto a suprir todas as suas necessidades. Mas você precisa buscar ao Senhor sem orgulho, reconhecendo que você precisa dele, reconhecendo que sem ele você não consegue fazer nada. Você sequer vai conseguir abrir os seus olhos pela manhã. Você não conseguirá sequer respirar se Deus não permitir. Portanto, busque ao Senhor, tenha ao Senhor, entregue no altar dele todas as suas preocupações, todas as suas necessidades e confie de que ele vai dar a solução. Mas não fique sentado esperando, não. Coloque-se nas mãos dele para que ele trabalhe a sua vida, o seu coração e que você possa viver para louvar, para agradecer esse Deus maravilhoso pelo muito que ele tem feito a você. Muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem buscado. Pode ter certeza, Deus tem te dado, porque ele é Deus e quer o melhor para a sua vida. Eu quero orar com você. Amado e eterno Deus, como é bom saber que nós podemos colocar nossa vida no seu altar, que nós podemos entregar as nossas preocupações diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Deus, não permita que nossas mentes estejam voltadas a tantas ocupações que não sejam aquelas que nos trazem prazer, que nos trazem alegria, que nos trazem esperança. Aquelas, ó Deus, que nós podemos ver através da Tua palavra, que nos levam à Sua presença. Deus, trabalha a vida, o coração de cada um que está ouvindo o recado do Senhor, uma mensagem da Tua palavra neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa moldar, possa mover, possa tirar toda e qualquer preocupação, colocando paz, colocando esperança e, acima de tudo, mostrando a Deus, dando solução para que essas inquietações não tomem o primeiro lugar na vida dessas pessoas. Mas que a paz que vem do Senhor, que é o próprio Senhor, possa reinar nesta vida e neste coração que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós te louvamos, ó Pai, por este amor, por este cuidado. Eu te louvo e te agradeço, porque Tu és um Deus verdadeiro, único e fiel, em quem nós podemos buscar, podemos entregar e podemos confiar. Muito obrigado, Pai. Que a Tua mão de poder possa ser sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família. É a minha oração que eu faço ao Senhor e também te agradeço, porque sei que o Senhor está agindo, o Senhor agirá na vida e no coração daquele que o busca, que confia, que entrega a sua vida no seu altar. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. E que as suas preocupações e as suas ocupações possam estar sendo colocadas diante do Senhor. E que você esteja com a sua mente realmente ocupada com aquilo que o Senhor tem oferecido de melhor para a sua vida. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.